Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos no capítulo 15 falar sobre médiuns escreventes ou psicógrafos. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. É para ela que devem tender todos os esforços, porque permite estabelecer com os espíritos relações tão continuadas e tão regulares como as que existem entre nós. Tanto mais a ela deve se aplicar, porque é por esse meio que os espíritos revelam melhor sua natureza e seu grau de perfeição, ou de sua inferioridade. Pela facilidade que têm de se exprimirem, fazem-nos conhecer seus pensamentos íntimos e nos colocam, assim, em posição de julgá-los e de apreciar-lhes o valor. De outra parte, a faculdade de escrever, para um médium, é a mais suscetível de desenvolver-se pelo exercício. Os médiums mecânicos. Se examinam certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta e da prancheta que escrevem, não se pode duvidar de uma ação exercida diretamente pelo espírito sobre esses objetos. A cesta se agita, por vezes, com tanta violência que escapa das mãos do médium. Algumas vezes dirige-se até certas pessoas do círculo para impressioná-las. De outras vezes, seus movimentos testemunham um sentimento afetuoso. A mesma coisa ocorre quando o lápis está colocado na mão. Frequentemente, ele é lançado ao longe com força, ou a mão, igual à cesta, agita-se convulsivamente e bate na mesa com cólera, mesmo quando o médium está na maior calma e se espanta de não ser senhor de si. Digamos de passagem que esses efeitos denotam sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são constantemente calmos, dignos e benevolentes. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros tomam o seu lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, do qual a mão do médium é apenas um ponto de apoio, seja por sua ação sobre a mão do médium. Quando o espírito atua sobre a mão, dá a esta um impulso completamente independente da vontade. Ela funciona sem interrupção, e malgrado o médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, e se detém quando termina. O que caracteriza o fenômeno nesta circunstância é que o médium não tem menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, neste caso, constitui o que se chama os médiums passivos ou mecânicos. Essa faculdade é preciosa pelo fato de não poder deixar nenhuma dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Médios intuitivos. A transmissão do pensamento ocorre também por intermédio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, uma vez que designamos sob esse nome o espírito encarnado. O espírito estranho, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, ele age sobre a alma, com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e a mão dirige o lápis. Anotemos aqui uma coisa importante que se deve saber. É que o espírito estranho não se substitui à alma, porque não poderia deslocá-la. Domina-a sem que saiba, ele imprime sua vontade. Nessa circunstância, o papel da alma não é absolutamente passivo, pois é ela que recebe o pensamento do espírito e que o transmite. Nesta situação, o médium tem a consciência daquilo que escreve, embora não seja seu próprio pensamento. É o que chama de médium intuitivo. Se assim é,
Dir-se-á, nada prova que seja de preferência do espírito estranho que escreve ao invés do espírito do médium. A distinção, com efeito, algumas vezes é bastante difícil de se fazer, mas pode ocorrer que isso pouco importe. Todavia, pode-se reconhecer o pensamento sugerido no fato de que não foi jamais preconcebido. Ele nasce à medida que se escreve e, frequentemente, é contrário à ideia prévia que se tinha formado. Pode mesmo estar fora dos conhecimentos e das capacidades do médium. O papel de um médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo atua como faria um intérprete. Este, com efeito, para transmitir o pensamento, deve compreendê-lo, dele apropriar-se de alguma sorte para traduzi-lo facilmente, e, portanto, esse pensamento não é o seu. Não faz mais que atravessar seu cérebro. Tal é exatamente o papel do médium intuitivo. Médiums semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa dos dois gêneros. Sente um impulso da sua mão, malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem a consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento segue o ato de escrever. No segundo, precede-o. No terceiro, acompanha-o. Estes últimos médiuns são os mais numerosos. Médiuns inspirados. Toda pessoa que recebe, seja no estado normal, seja no estado de êxtase, pelo pensamento, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Como se vê, é uma variedade de mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é ainda bem menos sensível, porque nos inspirados é assim ainda difícil distinguir o pensamento próprio do que é sugerido. O que caracteriza este último, sobretudo, é a espontaneidade. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam no bem ou no mal. Porém, ela é antes daqueles que nos querem bem, e dos quais, frequentemente, por erro, não seguimos os conselhos. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todo mundo é médium, porque não há pessoa que não tenha seus espíritos protetores e familiares, que fazem todos os esforços para sugerirem aos seus protegidos pensamentos salutares. Se está bem compenetrado desta verdade, mais frequentemente se recorreria à inspiração do seu anjo de guarda nos momentos em que não se sabe o que dizer ou o que fazer. Que se invoque, pois, com fervor e confiança em caso de necessidade, e com muita frequência ficar-se-á espantado com as ideias que surgirão como por encantamento, seja que se tenha um partido a tomar, seja que se tenha alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia vier, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia se sobrevém é uma ideia estranha. É que, se ela estivesse na mente, dela seria sempre senhor, e não haveria razão para que não se manifestasse à vontade. Aquele que não é cego, quando quer ver, não tem senão que abrir os olhos para ver. Igualmente, aquele que tem ideias, tem-nas sempre à sua disposição. Se não lhe vem à vontade, é porque está obrigado a auri-las alhures, que não no seu interior. Pode-se ainda incluir nesta categoria as pessoas que, sem estarem dotadas de uma inteligência excepcional e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá, momentaneamente, uma facilidade de concepção e evolução fora do costume, e, em certos casos, o pressentimento das coisas futuras.
Nesses momentos que se lhe chamam justamente de inspiração, as ideias se derramam, se seguem, se encadeiam, por assim dizer, para elas mesmas e por impulso involuntário e quase febril. Parece-nos que uma inteligência superior vem nos ajudar e que no vosso espírito se desembaraça de um fardo. Os homens de gênio, em certos gêneros, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida espíritos avançados, capazes por si mesmos de compreender e de conceber grandes coisas. Ora, é precisamente porque são julgados capazes que os espíritos que querem o cumprimento de certos trabalhos sugerem-lhes as ideias necessárias e é assim que, o mais frequentemente, são médiuns sem o saberem. Tem, no entanto, uma vaga intuição de uma assistência estranha, porque quem apela à inspiração não faz outra coisa senão uma evocação, se não esperasse ser ouvido, porque exclamaria tão frequentemente: meu bom gênio, vem em minha ajuda. As respostas seguintes confirmam esta assertiva. Qual é a causa primeira da inspiração? O espírito que se comunica pelo pensamento. Resposta, né? Segunda pergunta. A inspiração tem por objeto, senão a revelação das grandes coisas? Resposta. Não. Frequentemente, ela tem relação com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, tu queres ir a alguma parte. Uma voz secreta te diz para não fazê-lo, porque há perigo para ti. Ou te diz para fazeres uma coisa no qual não pensavas. É a inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham estado mais ou menos inspiradas em certos momentos. Um autor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração poderiam ser considerados médiums? Resposta: sim, porque nesses momentos sua alma está mais livre e como desembaraçada da matéria. Recobra uma parte das suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos outros espíritos que a inspiram. Então aqui ele está falando, né, o espírito está dizendo aqui que os músicos, né, os poetas, que já normalmente trabalham com a arte, os escultores, etc., eles, no momento lá em que estão atuando, fazendo sua arte, eles estão meio que desligados, né, do mundo exterior, o que favorece o espírito a receber comunicações dos seus espíritos amigos, né, dos seus espíritos acompanhantes. Uma história bacana aqui da física, que eu devo relatar, né, já que sou professor de física, né, a Isaac Newton. Né? A Isaac Newton pensava nos problemas dele, assim, que ele tinha que resolver, de todas as naturezas, não só da física, da matemática, mas também das suas atividades na Casa da Moeda, por exemplo, que ele era diretor. Quando ele tinha um problema, ele dizia que pensava bastante naquele problema, bem na hora de dormir, ou quando ele já... sempre que estava indo para dormir. E quando ele acordava, então ele tinha a resposta exata do que ele tinha que fazer. Então, por que isso? Né? Porque dormindo, o que acontece com o espírito? Emancipa, né? A emancipação da alma. Uma vez emancipado, ele vai poder, com clareza, discutir seus problemas com outros espíritos e obter a melhor resposta. E aí, portanto, trazer para o seu dia a dia. Então, é aquele negócio, né? Vamos consultar os universitários, né? Então, o cara dorme e o espírito vai consultar aqueles que já estão mais familiarizados com esses problemas para poder intuí-lo a fazer a coisa da melhor forma. E para terminar esse capítulo, médiums de pressentimentos. O pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Podem devê-la a uma espécie de segunda vista que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas, frequentemente, também ela é fato de comunicações ocultas
E é nesse caso, sobretudo, que se pode dar àquelas que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que são uma variedade dos médiuns inspirados. Então aqui a gente conclui o capítulo 15, né? Que a princípio deveria falar só, né, médiuns escreventes, psicógrafos, mas ele tem um passeio aqui em várias circunstâncias, né? Não simplesmente na escrita, mas de outros posicionamentos. Acredito que não tenha muita coisa que se discutida aqui, né? Apenas aqui só reforçando que se o médium é mecânico, ele não tem a consciência exata do que ele está escrevendo. Simplesmente está cedendo os seus membros, né, para que o espírito conduza, então, a sua escrita. Porém, devemos lembrar que o cérebro está sendo utilizado, porque o braço não vai mexer se o cérebro não assim o comandar. Então, existe um comando, né, do espírito estranho, que ele chama de espírito estranho, né, o espírito comunicante, que parte do corpo do médium. E, obviamente, então, tem que passar pelo cérebro, tem que ter um certo controle do perispírito, da pessoa encarnada. Já o médium, já que não é mecânico, ou ele é semimecânico, ou ele é intuitivo, ele tem a percepção do que está se falando, tem a consciência do que está sendo escrita, portanto, ele não é simplesmente involuntário, né? Deixa seu like, compartilhe, responda as questões propostas e vamos levar esse vídeo para mais pessoas. Se você não gostou, não tem importância, deixa seu like lá, né? Outras pessoas poderão gostar, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e com somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.